Bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus continue reinando sobremaneira em nossos corações, onde temos o privilégio e o prazer de mais um dia estarmos com vida, ou de estarmos tendo a oportunidade diante desse Deus de ter um dia abençoado, de ter um dia onde os nossos pensamentos, o nosso coração, o nosso sentimento, os nossos ouvidos venham estar sensíveis à voz do nosso Deus. É muito bom saber que a gente hoje, por termos Cristo como o Senhor das nossas vidas, como nosso autor e consumação, o autor e consumação da nossa vida, né? Então isso é uma garantia, uma certeza, é uma felicidade de entendermos que Ele continua com as suas mãos estendidas, o nosso Pai, e com os seus ouvidos atentos ao nosso clamor. Estou aqui para dar continuidade aos estudos bíblicos que fui impulsionado pelo Senhor. A você que talvez inicie, eu tenho repetido isso e eu quero continuar repetindo, dizendo a você que Deus tem algo para nos ensinar. Deus sempre tem, Deus sempre teve, Deus sempre usou pessoas para transmitir para nossas vidas algo para termos uma vida bem-sucedida. E para termos uma vida bem-sucedida, há uma grande necessidade de aprendermos, de entendermos um pouco daquilo que Ele tem, do que Ele fez para nós, que não foi pouca coisa. Por Ele amar este mundo e entregar o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não venha perecer, mas sim viver uma vida eterna com esse Deus, é algo que não tem preço. É algo que foi o bastante. Não há necessidade de se fazer mais nada, porque tudo que tinha para fazer foi feito. Porém, nós temos a palavra de Deus mostrando que se não havendo profecia, o povo se corrompe. O povo quer ver coisas, o povo quer ver sinais, o povo quer ver cura, o povo quer ver milagres acontecendo. A verdade é essa, e o grande milagre que temos, nós que temos o ar para respirar, que podemos andar, que podemos ver, que podemos ouvir, já é um grande milagre. E um milagre para aqueles que têm a sua deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência no seu falar, que é mudo. Eu sei que também é um privilégio, porque Deus sabe como cuidar de cada um. Agora, aqueles que eram, até mesmo viam, e agora perderam a sua visão. Sabemos que as aflições, qual é a aflição, qual o tamanho dessa aflição que essa pessoa possa estar vivendo, e na certeza, ou talvez esperando. A única coisa que pode esperar é um milagre. Mas como receber o milagre de Deus se a vontade dele não for essa para a minha vida? Como receber um milagre de Deus se a vontade de Deus
não é essa para a sua vida, para nossas vidas. Se há uma necessidade de convivermos com o que estamos passando, ou termos então a consciência de que possa ser resultado de algo que escolhemos errado no futuro. E agora, no presente, estamos colhendo aquilo que semeamos. De repente, pode ser. Os discípulos, quando estavam andando, eles se deparam com um cego de nascença. Eles se deparam, e ao passar perto deste cego de nascença, os discípulos, eles perguntam para Jesus: Mestre, quem pecou? Foi ele ou foi seus pais? Então aí nós vemos, ao falarmos desse texto, nós podemos voltar lá no início, quando a palavra nos mostra que o primeiro mandamento como promessa é honrar pai e mãe. É o primeiro mandamento. E ao voltarmos lá, Deus, ele visita a iniquidade dos pais até a primeira, segunda, terceira e a quarta geração, que somos a nossa. Eu sou da quarta geração. Acredito que você também seja, talvez você já esteja na quinta. Não sabemos, mas Deus visita a iniquidade dos pais até a quarta geração. Mas é um Deus que faz misericórdia até 1000 gerações. Então, os discípulos caminhando com Jesus, eles ao verem aquele cego de nascença, eles, para deixar um ensinamento para nós, que temos a liberdade de se dialogar com o Senhor, eles vão e perguntam para o Senhor. E hoje não é diferente, podemos perguntar para o Senhor em espírito. Senhor, podemos perguntar, ele se faz presente. O Espírito Santo de Deus está aqui nos confortando, confrontando e consolando, intercedendo e fazendo algo em nosso favor. Aqueles discípulos, eles perguntam assim para o Senhor Jesus: Mestre, quem pecou? Foi ele ou foi seus pais? Jesus, olhando para aquela pergunta e, na verdade, sabendo que precisaria ali de uma resposta, para que eles viessem a entender que nem tudo que acontece ou que esteja acontecendo com a minha vida, com a sua vida, é consequência ou é pecado de nossos pais que está sendo visitado em nossas vidas. Porque Jesus, ele é bem claro, ele deixou assim, eu digo que nem ele e nem os seus pais pecaram. Ele veio dessa forma para se manifestar a glória de Deus. Então, com esse entendimento, com essa base, com essa confiança, com essa certeza depositada em nossos corações, se não temos a certeza, se não cremos nessa palavra, certamente há uma necessidade de você olhar para entender que tudo tem uma consequência, uma escolha. As escolhas precisam ser feitas. E nós sabemos que o povo de Israel, ou
em geral, o povo, o homem, nós sempre temos diante de nós escolhas para fazermos. E na maioria das vezes, com a maioria das pessoas, as escolhas são colocadas diante de nós. E nós, por sermos nascidos do pecado, nós olhamos e fazemos escolhas que, na verdade, resultarão em consequências que não gostaríamos de viver no presente. Eu fico lembrando de Ló e Abraão, quando se multiplicaram a descendência, entraram em conflitos ali. Então, o Abraão, ele fala para Ló, o seu sobrinho Ló, dizendo para Ló, para que não haja discordância, para que não haja discussões, para que não haja contenda entre o meu povo e o seu povo, há uma necessidade de fazermos aqui uma escolha. Eu vou deixar você bem à vontade para que você escolha. Se você escolher ir para a esquerda, para o oriente, ou para esse lado, eu irei para o outro lado. Ali foi dado a oportunidade de Ló escolher. E nós somos assim. Diante de nós são colocadas escolhas. Ló, ao olhar, ele vê os pastos verdejantes, enquanto Abraão estava ali esperando ele escolher, não olhando para onde ele estava olhando. Acredito eu que ele estava ali aguardando o que ele ia fazer. E o que ele tinha falado, tinha consciência que era Deus que estava orientando para que assim ele o fizesse. E o fez. E Ló, por olhar aquelas campinas verdes, quando olhamos algo que é belo, que é bom, que é prazeroso, muitas das vezes, por que não dizer, eu posso dizer com experiência no passado, que ao entender que a palavra de Deus ela é viva, ela refrigera a alma, e eu optar por aquilo que foi prazeroso à minha carne, que algo tão passageiro, eu sofri as consequências. E Ló também, ele fez a sua escolha. E ele escolhendo ir para o lado das campinas, do Jordão, lá, eu não estou assim, porque eu já meditei, já fiz a leitura da Bíblia, mas no momento assim, talvez me faltam os lugares, representar os lugares certos. Então Ló escolhe ir para Campinas, para o Jordão, Campinas do Jordão, onde havia aquele lugar bonito aos olhos dele. E Abraão foi para um lugar que na verdade era um deserto, era uma terra seca, que não podia, pelos olhos humanos, não esperar nada. Mas Abraão, então ali, como foi feita a proposta, a escolha, assim foi feito, ele foi, só ele podia falar, não, você vai para cá e eu vou para cá. Não, e Abraão, ele cumpre, ele dá aquela liberdade de quem fez a escolha. Assim como o Senhor nos concede e te dá a opção de você escolher ao lado dele para viver eternamente ou, infelizmente, ao lado
contrário, ao lado oposto, né? Porque quem ouve as minhas palavras e as pratica é considerado um homem prudente, nós sabemos disso na palavra de Deus. E aquele que ouve e não pratica, há muitos que ouvem, há muitos que não ouvem, há muitos que dão crédito, há muitos que não dão crédito. Há muitos que creem que a palavra é verdade, muitos que não creem na Bíblia, porque falam que foi escrita por homens, mas foi por homens, homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus, e nós temos essa certeza. E no estudo dessa semana, no qual estamos falando da libertos para adoração, nós somos libertos para adorar ao nosso Deus. Não há coisa melhor de que termos em nossas vidas a liberdade de entrar em sintonia com alguém que é o Senhor, com alguém que é o Criador, com alguém que conhece, com alguém que sabe o que passa em nossos corações, que já nos conhecia desde quando estávamos no ventre materno. Ele já nos conhecia. Então, certamente, é algo para que venhamos, então, pensar, que venhamos, então, a refletir nessa realidade, que é a opção de escolhermos e sermos livres, sermos libertos para adorar. O texto da oração, da devocional de hoje, está dizendo assim no texto. O texto o título: Adoradores em Cativeiros. Isso traz para nossa mente, se está assim, adoradores em cativeiros, independente de onde você estiver, se você é livre, se você é liberto para adorar, independente de onde você estiver, independente do que você tem ou não, você vai adorar, libertos para adoração. E hoje nós temos essa liberdade. Nós temos essa liberdade de adorar a esse Deus, enquanto há tempo, enquanto podemos achar esse Deus, buscar a Ele enquanto podemos achar, e o invocá-lo enquanto Ele está perto de nós. Se Ele está perto e você não tem invocado, e se você não tem buscado, enquanto você pode achar, certamente vai chegar um dia que não vai ter mais essa opção, onde terá somente o resultado de não ter feito essa escolha, de buscar enquanto se pode achar e invocar enquanto está perto. Espero estar sendo bem claro e desde já pedindo, a você que ficou até agora nesse vídeo, eu quero pedir a sua ajuda por esse canal do YouTube, a você que me ajude a chegar a 1000 inscritos, que você possa compartilhar este conteúdo que é de preciosidade, que é alimento para a minha alma, que é alimento para a sua alma, que é alimento para aquela alma que sabe, que tem certeza, que tem consciência que sem esse alimento ele perecerá. Então eu peço a você, humildemente, em nome de Jesus, que me ajude se inscrevendo nesse canal, compartilhando esse vídeo, para que pessoas possam vir a ser tocadas
que nós possamos orar para que eles possam vir e ir até o fim. Eu sei que eu não consigo falar em pouco tempo, porque esse Deus ao qual eu sirvo, ao qual me deu a segunda oportunidade, eu tirava tempo no mundo de ficar à noite, 9 noites acordadas, fazendo uso de algo ilícito e prejudicava a minha saúde. Então, nesse pouco tempo, em relação ao tempo que ficava e em relação à palavra de Deus, não que possa ficar falando constantemente, eu sei que aqueles que é de Deus vão dar ouvidos à voz de Deus. Mas aqueles que não são de Deus não vão dar crédito à voz de Deus. Mas quero que você saiba de uma coisa que é real. Você terá que apresentar contas ao Senhor de tudo que você está fazendo. De tudo que você está fazendo. Não pense você que vai passar de fininho, que vai ficar no purgatório, ou de que vai encarnar no corpo de outra pessoa. Não pense você isso não. Pense que a verdade é uma só, que Jesus é o caminho. Ele não está mostrando, a palavra não mostra que Jesus é um caminho. Se fosse um caminho, haveria muitos caminhos. Haveria muitos caminhos, mas não, ele é o caminho. Ele é o Salvador. Ele é o Senhor. Ele é o pão da vida. Ele é a água da vida. Ele é a estrela da manhã. Então, esse Jesus é tudo o que precisamos para termos uma vida repleta, uma vida onde as bênçãos onde não vai haver a necessidade de estarmos correndo atrás das bênçãos. Não vai haver necessidade, como muitos estão correndo em busca atrás das bênçãos. Eu vou lá porque tem um pastor tal, um pastor de fora que está pregando, ele é abençoado, ele traz revelação, ele faz. Glória a Deus pela vida dele, pela intimidade que ele tem. Mas você indo somente para buscar essas bênçãos, você correr atrás dessas bênçãos, você pode ser decepcionado e não se deparar com essas bênçãos. Então, as bênçãos do Senhor, ela correrá, ela te alcançará. Então, nós olhando para a palavra, nós temos resposta para a vida. Então, em Jesus, somente em Jesus, temos as respostas para as nossas perguntas, por mais difíceis que elas possam ser ou parecer difícil, ou até mesmo impossível. Mas eu quero te dizer que Deus, ele é o Deus do impossível. E Ele fará com toda certeza, Ele te surpreenderá com toda certeza, Ele te concederá com toda certeza aquilo que parecia impossível, como aquele louvor. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, Jesus mudou minha sorte, sou um milagre, estou aqui. Então, esta é a realidade da minha vida. Eu sou um milagre. Eu não precisei correr atrás das bênçãos. Eu fui alcançado pelas bênçãos do Senhor, dando ouvidos a essa palavra. Então, que você possa entender
que ao estar aqui trazendo para você, como tantos e tantos, estão com as suas vidas no altar do Senhor, consagrando as suas vidas para abençoar você, estão intercedendo pela sua vida e talvez você não percebe, você não dá crédito ao que Deus tem preparado para você. Amém? Eu quero fazer o texto áureo. O texto áureo de hoje da revista é o texto de Êxodo, onde adoradores em cativeiro. Então, independente de onde você está, se você tem Cristo, se você está no cativeiro, se você está atrás das grades, se você pode adorar. Adoradores em cativeiro. Então, saiba que nem tudo é como a gente quer. O que nós queremos, na verdade, é que viver, termos uma vida prazerosa, possuirmos aquilo que queremos, não é verdade? Então, essa é a atitude, é o desejo que passa em muitos corações. Quem não quer ter uma casa boa? Quem não quer? Uma casa boa, não. Eu vou dizer assim, não sei se eu estou dizendo como no sentido das pessoas pensarem em coisas grandes. E eu me sinto bem em ter a paz, primeiramente, mas quem não quer ter um teto para poder habitar? Não que seja grande, mas ter um teto onde há amor, ter um teto onde a consciência estará livre, onde você pode colocar a sua cabeça no travesseiro e descansar. Como disse Davi, deito e logo pego no sono, porque o Senhor me sustém. E é tão bom você deitar em paz. Quantos que estão nesse momento apavorados, deitados, preocupados, com um mandato de prisão? Quantos estão preocupados em hoje, perdoa, meus irmãos, quantos estão preocupados pela enfermidade que estão enfrentando? Deposite a sua fé em Deus e creia que ainda que você morra, você viverá. Porém, se fizer a sua escolha, se entregar a sua vida ao Senhor, entregando a sua vida, confiando nele, não tem por que ter medo. E sim, tema ao Senhor. Temer a Deus. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O texto áureo, mediante ontem da lição que nós falamos, libertos para adoração, mostrando, eu vou falar aqui, de repente você pode voltar na lição anterior, que você entenderá, porque eu irei dar continuidade, não irei me reter naquilo que eu falei ontem para não repetir e nem ficar e nem perder o tempo que eu quero passar com a orientação na direção do Espírito Santo de Deus, no qual tenho pedido e ele tem atendido o meu clamor. Ele tem me concedido as palavras para que possa alcançar o teu coração. Este é o meu maior privilégio, é o meu maior prazer, é a alegria que tenho em poder compartilhar algo que faz bem para a sua vida. Amém? Então você podendo me ajudar, mais uma vez eu digo, se inscrevendo no meu canal, esse canal desse servo que vos fala com você, alguém que foi completamente perdido e hoje totalmente grato pela libertação. Um dia eu darei meu testemunho, eu quero dar meu testemunho, eu senti ontem,
Eu tenho um pequeno livro de 37 páginas e até saiu da editora porque não teve venda. Não teve venda, então se não há venda, não tem como. Eu tenho alguns e, na verdade, ele está assim: sou alguém que é totalmente grato pela libertação. Então, nesse livro, nesse pequeno livro que coloquei, e não teve aquela saída que eu esperava ao colocar na editora, e não ter saída, eu fiquei assim um pouco triste, pensando, porque você escreve e espera que vai deparar com alguém que gostaria de saber ou de tirar alguma lição do que passou e que vai servir de experiência para quem está passando. E na verdade não foi assim. Está ali, às vezes eu dou um livro para quem quer realmente ter uma experiência. Mas eu quero deixar um testemunho da minha vida, um pouco do que eu vivi para chegar onde cheguei. Cheguei em um patamar onde o amor de Deus, onde a presença desse Deus está constante sobre a minha vida, onde não tenho interrupções em minhas orações, que até então eu não conseguia porque era invadido pelos problemas ou pelos compromissos já feitos que tinha, então vinha tudo à mente, eu não conseguia ter aquela liberdade de chegar diante do trono desse Deus. Que você possa continuar, ore pela minha vida, para que eu possa e para que você também possa, ao chegar diante do trono do Senhor, esvaziar, esquecer o que você tem para fazer e falar com o Pai. Entra para o teu quarto e fecha a porta do teu quarto e fala com o teu Pai em secreto, que em secreto também Ele vai te ouvir. Então eu quero falar aqui rapidamente. Agora, sempre deixo para falar rápido no final. Olha só, adoradores em cativeiro. Nasce Moisés, o libertador, e foi um homem da casa de Levi e casou com a filha de Levi. Está em Êxodo, no capítulo 2, no versículo 1. Amém? E foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E sua irmã postou-se de Isaque para saber o que havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Dos meninos dos hebreus é este. Olha os planos de Deus, como Deus age para que o plano dele seja cumprido, para que a lei dele seja cumprida. E a filha de Faraó disse-lhe: Foi, pois a moça, e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. E quando o menino já era grande, ele o trouxe à filha de Faraó,
o qual o adotou, chamou o seu nome Moisés e disse: porque das águas o tenho tirado. Aqui nós vimos aqui a providência de Deus para um povo. Ali nascia alguém que ia tirar um povo do cativeiro, e você, recordando da lição de ontem, você vai entender que Deus já tinha prometido que o povo ia viver em escravidão em 400 anos, e 400 anos de escravidão. Então nós vamos entender que agora aqui na revista, que eu quero tentar, que as letras são menores, ler para você e concluir, tá? São 15 para 6 e eu tenho um médico às 7 horas e eu tenho que ser breve. Talvez entrará pelo YouTube somente daqui uma hora mais ou menos, né? O Senhor, Deus, prepara o libertador. Adoradores em cativeiro. Em desobediência de Abraão, se multiplicou no Egito. Olha só, o que entraram, a descendência de Abraão se multiplicou no Egito. Dos 70 que entraram com Jacó ali, no tempo de José, no versículo 5, agora diz o texto: e encheram aquela terra. Versículo 7. Tal crescimento era parte do cumprimento das promessas de Deus aos patriarcas Abraão. Em Gênesis capítulo 12, versículo 2, mostra as promessas no capítulo 13, versículo 16, no capítulo 15, versículo 5 ao 17 e 17, 2, 22, 15 ao 18, Isaac, do capítulo 24 ao 4, e Jacó, do 28, do 13 ao 14. Mudanças na vida política do Egito criaram o obediente para que outra parte da promessa se cumprisse. Um novo rei, quer dizer, provavelmente uma nova dinastia, que não conhecia José, assumiu o trono. Mesquita deve ser o nome de algum escritor participante dessa revista, que é a revista Compromisso. Ele diz: Mesquita sugere que mudança registrada em Êxodo se refere a quando os Ixos, nem sei o que é, amados, povo que teria invadido o Egito no final do século XVIII, isso no final do século XVIII antes de Cristo, para você sintonizar, e cuja a dominação se estenderia até por volta de 1550 anos antes de Cristo. Teriam não expulsos pelo faraó Amozis. Uma das estratégias por sustentação do povo do novo governo foi a anulação de possíveis futuros focos de emergência entre a população, especialmente entre as comunidades de origem estrangeira, no versículo 10. Assim,
de imigrantes que gozavam oh meu Pai dos unidos, coisas comuns e origem estimável, assim de imigrantes que gozavam de certa autonomia na terra que os acolhe, certamente esquecidos da terra da promessa. Estavam esquecidos da terra da promessa e estavam vivendo em cativeiro. Amém? Olha só, os hebreus foram feitos escravos e submetidos a trabalhos forçados. Os egípcios lhes amarguravam a vida com serviços pesados, com barro e com tijolos, e com todo tipo de trabalho no campo, com todo o serviço que eram forçados a fazer. As canções alegres lhe transformaram em gemidos de aflição. Aqui, para concluir, que chegou aos 41 minutos, que já passei 1 minuto, chegou aqui, você vê que eles passaram mesmo em aflições, os cânticos deles, por ser um povo hebreu, os cânticos deles tornou em clamores, tornou o gemido, as canções deles se transformaram em gemidos de aflições e chega diante de Deus. Esta será hoje, com essa lição, ficará para amanhã a continuação de Deus preparando o libertador que foi Moisés para tirar o povo por ter ouvido as canções que se tornaram em gemidos de aflições. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, querendo nos fazer uma visita. Estamos ali, Primeira Igreja Batista, em Benfica, Rua Henrique Dias, número 33, bairro de Benfica, ponto de referência para cima, tá bom? Domingo às 19 horas culto, 10 horas da manhã culto, 9 horas no domingo, escola bíblica dominical, 18 horas encontro das sociedades, masculina, feminina, embaixadores, e tudo isso você terá ali. E às quinta-feira, culto de oração, onde você pode levar o seu pedido e depositar a sua fé, crendo que esse Deus ao qual estamos falando aqui é o mesmo. Ele não mudou, ele está aí, ele está do teu lado aí, esperando uma atitude sua, uma escolha sua. Que Deus abençoe grandiosamente, tenha um ótimo, excelente dia, interceda pela minha vida, que terei um exame para poder operar dessa catarata aqui, onde terei maior facilidade para fazer a leitura. Amém? Que Deus abençoe, tenha um bom dia e fique na paz, que na paz eu vou e peço a esse Deus, em nome de Jesus. Que o amor desse Deus, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus seja com a minha vida, ó Jesus. Seja com a sua vida, Jesus, visita com toda a família e toda a descendência para a glória, louvor e adoração do teu nome. Tudo isso em nome de Jesus. Amém.